Boa noite a todos. Quero confessar para vocês que hoje eu estou um pouco temeroso. Eu havia conversado com o Murilo lá dentro, que domingo eu quase procurei a pessoa dele para desistir dessa pregação de hoje. E o Murilo, enquanto orava por mim lá dentro, ele falou exatamente aquilo que eu estava sentindo. Todo o meu medo que eu estava sentindo. Mas para a honra e glória do Senhor, eu estou aqui para pregar para cada um de vocês. Sábado à noite, de madrugada, sábado para domingo, o Senhor me acordou e me deu palavras que fez sentido para a preparação da minha pregação. Então eu quero dizer para você hoje, meu irmão, como já disse o Murilo, todo medo que habita em seu coração nesta noite, seja ele por causa de uma doença, um problema financeiro, qualquer mazela que hoje te amedronta, existe um Cristo que está no meio de nós, que está com cada um de nós. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu me chamo Albino, sou fruto deste grupo de oração, sou casado há 19 anos com a Sheila, onde eu tenho o João Pedro, meu filho mais velho, com 17 anos, e o Luiz Gustavo, com 10 anos. A leitura de hoje, ela vai pedir para cada um de nós permanecer junto do Senhor. A leitura de hoje ela vai ter como tema a necessidade de reconhecer que o Senhor Jesus Cristo está no meio de nós. Mas para que a gente possa entender um pouco melhor, é bom que a gente abra a nossa Bíblia e nós vamos ler, como já diz ali, a palavra, Números 3, e vamos ler de 44 ao 49. Amém? O Senhor disse a Moisés: toma os levitas em lugar de todos os primogênitos israelitas, e o gado dos levitas em lugar do seu. Os levitas serão meus, eu sou o Senhor. Como resgate dos primogênitos israelitas, que excedem o número dos levitas, tomarás 5 ciclos por cabeça, de acordo com o ciclo do santuário, o qual é de 20 guerras. Darão esse dinheiro a Arão e a seus filhos para o resgate daqueles que ultrapassam o número dos levitas. Moisés pegou o dinheiro do resgate dos primogênitos que ultrapassavam o número dos que tinham sido resgatados pelos levitas. Meus irmãos, essa leitura de hoje é uma história que, se a gente for ver, por que eu tive dificuldade? Porque o texto, ele é um texto que, para entendimento, precisamos ler algo antes e algo depois. E no começo eu não conseguia compreender isso. E aí vai contar a história, que é uma história que a gente já conhece, do povo escolhido de Deus, os israelitas. E essa história vai ser uma história complexa, uma história de infidelidade, rebelião, afastamento e frustração, em contraposição da fidelidade
da presença e da paciência de Deus para com aquele povo. Mas assim, antes de eu entrar na partilha da palavra, eu queria ressaltar com vocês uma das palavras que Deus me deu, que foi de Eclesiástico 1:9, que vai dizer o seguinte: não há nada de novo debaixo do sol. O que eu quero dizer com isso? Aqui é uma história de um povo que viveu no passado. Tristezas, mazelas, angústias, dificuldades, problemas, como nós vivemos nos dias de hoje. Então não há nada de novo, nem lá e nem aqui no meio de cada um de nós. Lá eles tiveram dificuldade de entender que Jesus Cristo está no meio de nós. E hoje, muitos de nós temos essa dificuldade de compreender que Jesus Cristo caminha ao nosso lado. E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês, que seria a seguinte: se nos dias de hoje você não estivesse realizando, se empenhando no seu trabalho da forma como o seu patrão necessita e precisa, o que aconteceria com vocês? Rua, né? Seria uma certa demissão. E a leitura vai dizer exatamente isso para nós. Ela vai nos mostrar exatamente isso. Vai mostrar um povo que se desviou do caminho de Deus, um povo que se abandonou do Senhor. E aí tem uma parte que ela é um pouco confusa, que vai dizer o quê? Que o Senhor pegou 22.000 homens levitas e trocou pelos 273 homens primogênitos israelitas, e pagou uma diferença por esses 273 com a moeda da época. Para vocês poderem entender o que eu estou dizendo, eu vou contar um pouquinho da história, porque só foi assim que eu consegui entender. O que acaba acontecendo? Nós conhecemos a história de quando o Senhor salva os primogênitos do Egito. Em compensação, morrem os primogênitos dos egípcios. Quando o Senhor salva esses primogênitos, Ele diz que todos os primogênitos, sejam eles homens ou animais, passariam a ser pertence dele, serviriam para ajudar no tabernáculo. E logo que acontece isso, a gente conhece a história. O povo sai do Egito e começa a caminhada para Canaã. E nessa caminhada, a gente conhece a história de um povo que, por mais que eles enxerguem os milagres que o Senhor faz durante toda esta caminhada, existe o abandono do Senhor. E nessa caminhada existe uma pessoa fundamental chamada Moisés, que era, de certa forma, a boca de Deus. Moisés subia o monte, orava e descia o monte e conversava com o povo tudo aquilo que Deus havia dito para ele. E certo dia Moisés subiu e demorou muito a descer. E nessa demora, por termos um povo fraco, incapaz, incrédulo, pede a Arão para fazer um bezerro de ouro. E na tentativa deste povo se aproximar de Deus, esse povo se afastou do Senhor. E isso entristeceu o coração de Deus, deixou Deus muito triste. É quando o Senhor pega o povo de Levíticos, os levitas, e traz para próximo dele.
traz para perto dele. E é por isso que eu digo para vocês que não há nada debaixo do sol que possa ficar de novo, nada abaixo do sol de novo, porque assim como aquele povo sofreu, assim como aquele povo passou dificuldade, assim como aquele povo não entendeu a verdade do Senhor, nós também somos assim. E eu me perguntava algo que eu gostaria de perguntar para vocês nessa noite: o que nós pretendemos? Pretendemos ser homens israelitas? Ou pretendemos ser homens levitas? Porque o Senhor nessa noite chama a cada um de nós a ser homens levitas. O Senhor hoje quer que eu e você entendamos que devemos permanecer na sua presença. O Senhor hoje nos chama a fazer uma escolha. E sabemos que quando fazemos escolhas, essas escolhas podem ser dolorosas, porque muitas vezes nós somos projeto da escolha que fazemos. E quando fazemos escolhas, corremos o risco de sermos aprisionados nas consequências de nossas escolhas. Às vezes, escolhemos nos alimentar de forma incorreta. Às vezes, escolhemos gastar mais do que aquilo que ganhamos. Às vezes, escolhemos a vida lá fora. Às vezes, escolhemos amigos e esquecemos a família que temos. Quais serão as consequências dessas escolhas? Às vezes, estamos doentes. Talvez tenha sido a escolha da alimentação. Às vezes, temos um filho drogado. Foi porque temos valor aos amigos. Às vezes, sofremos porque estamos separados da mulher ou do homem, porque escolhemos a prostituição. E o Senhor hoje vem relatar isso para nós, que devemos abrir os olhos e entender o seu chamado e perceber que Ele caminha ao nosso lado, que Ele está junto conosco, dando passo a passo a cada dia. Nós precisamos entender, meus irmãos, que devemos ser como o povo levita, que devemos viver separados do pecado, à parte do que é errado. Devemos compreender, assim como o povo levita compreendeu, que há um Deus supremo, dono da minha e da sua vida. Um Deus que chamou a mim pelo nome, chamou você pelo nome, a fazer aquilo que era preciso e necessário ser feito, para que o projeto dele seja realizado. É preciso que eu e você entenda, definitivamente, que devemos entregar as nossas vidas nas mãos de Deus. Que precisamos querer para nossas vidas um Deus que seja Senhor, não um Deus apenas de milagre, porque muitas vezes nós viemos para o grupo de oração em busca de milagres, e o nosso Deus é um Deus de milagres, mas não é o milagre que aumenta, que enriquece a nossa fé. É a caminhada com Deus que faz com que a nossa fé cresça. É estar na presença de Deus
é que faz com que a nossa fé cresça e fortaleça. E somente quando somos fortes na fé, somos capazes de vencer toda dificuldade e encontrar a verdadeira vitória que o Senhor quer nos mostrar. Viver a verdadeira verdade que o Senhor Deus quer nos apresentar. Porque muitas vezes achamos que a verdade é deste mundo, mas a verdade é de Deus. Aquilo que você vive no dia de hoje, agora, neste momento, ainda não é o final da sua vida, ainda não é verdade por completo da sua vida. Ainda há muito para se viver, para se fazer nesta terra. Há algum tempo atrás eu vi um filme onde a mulher, ela tinha um câncer, e a filha dela, que ela adotou, era uma menina negra que vivia e sofria bullying na faculdade. E ela precisava, num determinado momento, fazer um desfile que ela fazia, um curso de modista. E ela precisava entrar com vestido na passarela. E a mãe dela, com câncer, entrou de cadeira de rodas com o vestido que a filha dela havia feito, porque ainda era momento de se fazer alguma coisa na vida ainda pelo seu filho. Ajudou a filha dela a compreender o quanto a mãe dela ainda era forte, o quanto ela precisaria ser forte, porque a verdade ainda não era por completo aquela. E a verdade de hoje é que Jesus está no meio de nós, é que Jesus está com cada um de nós. Só que muitas vezes nós precisamos ver para crer, assim como aquele povo israelita precisou de um bezerro. Muitas vezes nós precisamos do dinheiro, precisamos da alegria falsa, precisamos de tantas coisas desnecessárias em nossas vidas, quando o milagre se faz na nossa frente. Se hoje eu perguntasse aqui quantos de vocês passam por problemas financeiros, acredito que várias pessoas levantariam as mãos, porque passamos de fato por um momento de crise. Mas eu tenho certeza absoluta, porque eu vivo isso e acredito que vocês vivam isso, que os filhos de vocês não deixaram de brincar, não deixaram de ver televisão, não deixaram de se animar, nem sequer um minuto. Sabe por quê? Porque eles acreditam em nós, pais. Eles creem em nós, pais. Eles têm segurança em nós. Eles sabem do amor que nós depositamos neles. Assim é nosso Deus. Ele gostaria que nós tivéssemos a mesma confiança, que nós acreditássemos da mesma forma, que a gente conseguisse compreender que todas as coisas podem ser realizadas na minha e na sua vida, na presença de Deus. Meus irmãos, como eu tinha dito para vocês, na noite de sábado para domingo, eu estava muito agoniado mesmo com a pregação do dia de hoje, porque a leitura para mim era confusa, para mim era difícil. E aí eu queria convidar a vocês, baixar a fronte de vocês, fechar os olhos, e eu gostaria de ler a passagem que o Senhor me deu e que me deixou muito tranquilo para estar aqui hoje com vocês, porque Ele me mostrou o quanto eu posso estar na presença deles.
A leitura que eu vou ler é 2 Crônicas. Eu vou ler ela do Crônicas, 2 Crônicas 7, de 14 a 16. Mas antes de ler, eu queria dizer para vocês que se hoje você se encontra com muita dificuldade, eu não posso mentir para você. Talvez teremos dias mais difíceis, teremos dias mais complicados, mas há um só caminho, e este caminho todos nós sabemos qual que é. Precisamos entender nesta noite que Moisés usou dinheiro para pagar um resgate aos primogênitos israelitas, para resgatá-los. Mas o Senhor resgatou a mim e a cada um de vocês com o seu sangue precioso. O Senhor te escolheu e te chamou, mesmo sabendo quem era você, mesmo sabendo das coisas boas e ruins que você iria fazer. Mesmo assim, Ele escolheu entregar o seu Filho amado por você e por mim. Se o meu povo, sobre o qual foi invocado meu nome, se humilhar, se procurar minha face para orar, se renunciar o seu mau procedimento, escutarei do altar dos céus e sanarei sua terra. Doravante, meus olhos estarão abertos e meus ouvidos atentos às preces feitas neste lugar, pois para o futuro escolho e consagro este templo, para que o meu nome nele resida para sempre. Meus olhos e o meu coração estarão nele para sempre. Então, meus irmãos, abra hoje o seu coração, decida-se, entrega a sua vida nas mãos de Deus, entrega o seu problema nas mãos de Deus. Não empreste ao Senhor aquilo que você precisa entregar de fato, de vez, nas mãos dele, porque Ele contemplou a cada um de nós, porque Ele selou a cada um de nós, porque Ele amou a cada um de nós.